todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, a mais uma tarde de aprendizado na nossa DEP. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Modos desagradáveis: manejar portas a pancadas ou pontapés, arrastar móveis com estrondo sem necessidade, censurar os pratos servidos à mesa, sentar-se desgovernadamente, assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo, bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra, falar como quem agride, efusões afetivas exageradas em público, interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Vamos elevar nossos pensamentos, sentir Jesus próximo de nós, como Ele sempre está, agradecer pela oportunidade de termos escolhido estar nessa casa de luz, de bênçãos, que sempre nos acolhe, que nos orienta, que aquece os nossos corações. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade dos estudos, da vibração que daqui a pouco começará, mas te rogamos, neste momento de oração, por todos os corações apertados pela guerra, pela fome, pela dor, enfim, Senhor, onde houver sofrimento e dor, em irmãos encarnados e desencarnados, que a tua luz se faça nesses corações, serenando e aquietando. Te rogamos também pelo nosso irmão Valdir, que fará uso da palavra de hoje à tarde, trazendo para a gente mais um ensinamento, mais um pouco de lucidez na doutrina tão carinhosamente codificada por Kardec, que nos traz a fé raciocinada, que nos traz a possibilidade de interrogações sempre visando o melhoramento, o aperfeiçoamento e assim a evolução. Te pedimos também, Senhor, pelos nomes que estão assistindo, pelas águas que estão sendo fluidificadas, que cada um possa receber conforme sua necessidade. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco e persistiremos sempre em estar contigo e que a tua paz permaneça. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora vamos passar a palavra para o seu Valdir, que vai falar sobre livre-arbítrio e determinismo. Boa tarde a todos. Que possamos estar em paz, A paz que o Mestre Jesus nos colocou através do seu Evangelho de amor, e busquemos isso todos os dias da nossa existência evolutiva. O que a casa nos pediu para falar um pouco sobre hoje é sobre o livre-arbítrio e determinismo, a respeito desse assunto tão, digamos assim, controverso em várias situações da nossa vida. Mas nós vamos abordar para nossas reflexões alguns momentos disso daí. Todo dia a gente toma uma resolução da vida. A gente acorda e resolve para o trabalho. É um livre-arbítrio para o trabalho, não é?
Quem não quiser ir para o trabalho, fica em casa, deitado. É um livre-arbítrio. Uma necessidade, às vezes, com muito mau gosto, mas tomou livre-arbítrio. E vai para um lado, vai para a escola, e vai toda hora. Nós aqui estamos porque nós tivemos o nosso livre-arbítrio de vir até a casa. Certo? Foi uma decisão nossa, individual. Ninguém nos obrigou. Não, ninguém nos obrigou. Então nós vamos ver que estas questões das nossas decisões, do nosso nível evolutivo no qual nós estamos, elas são diárias. E elas são constantes. Às vezes algumas decisões, até por automatismo nosso, porque estamos tão em hábito de fazer, mas é uma decisão que nós tomamos a respeito para fazer. Por que isso? Porque às vezes algumas decisões que nós tomamos entram no caminho do bem ou do mal. Não é que a gente toma uma decisão para fazer o mal. Não é isso. A decisão às vezes que nós tomamos, que naquele momento nós achamos que era certo, pelo nosso nível, no fim do caminhar da estrada é o mal para nós, né? Ou alguma decisão no caminhar da nossa jornada passa a ser um bem. Então, às vezes, a decisão que nós tomamos hoje, pode ser que no decorrer do nosso período, aquilo se torna-se um mal para nós, e a gente não se percebeu. Então, tem algumas decisões que a gente toma, às vezes, sem raciocinar, né? É no embalo, e a gente toma, e no caminhar daquilo, a gente percebe que está fazendo mal para nós, ou o bem ou o mal. Toda decisão vai entrar nesses dois caminhos. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de decidir livremente, sem restrições. Ninguém nos obriga a fazer nada, porque quando nos obrigam a tomar uma decisão, isso não é o nosso livre-arbítrio. É alguém que está querendo que a gente faça aquilo que ele gostaria de fazer. Tudo tem uma faixa de idade que nós vamos ver. Mas o nosso livre-arbítrio, na realidade, o que a doutrina nos ensina é que a capacidade que nós temos de decidir. Se nós somos capazes de decidir alguma coisa livremente, isso daí se chama livre-arbítrio. Por quê? Porque o espírito é criado simples e ignorante. A criação do espírito, né? Tem alguns livros, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nos dá uma informação técnica, científica a respeito do assunto. Mas nós vamos ter outras obras que nós vamos dizer, principalmente na Gênesis, Allan Kardec, vem nos colocando que o princípio inteligente, como está no Livro dos Espíritos, né, que veio neste planeta Terra, que estava em formação, que veio pelo cosmos, foi criando toda a questão dos animais. Chega um certo momento que ninguém conhece, ninguém sabe, houve a questão nominal. Então, aquele princípio inteligente, questão nominal, é o que nós chamamos a criação do espírito simples e ignorante. Esse, como todo o seu potencial divino, todos nós aqui temos um potencial divino pela criação. Então, no decorrer desta evolução, do espírito, vamos chamar assim, nominal, ele começa a sair do automático, daquele automatismo que ele tinha, e começa a raciocinar em alguns momentos, do tipo, o homem da caverna olha o outro amigo dele andando, e vem um leão, e ele vai pôr a mão no leão, o leão come ele. O outro que olha fala, opa, eu já raciocinou, eu não vou pôr a mão naquele bicho, que ele me come. Então, dentro desse processo evolutivo, você começa a ter um raciocínio de liderança, um raciocínio de tomada de posições, né? Isso daí já passa a evolução do que nós chamamos de livre-arbítrio. E, João, olha só quanto que nós já corremos como espírito, chegamos aqui até o nosso nível evolutivo. E vamos ver que o livre-arbítrio é concedido por Deus no momento da criação, conforme nós falamos. Para quê? É um atributo básico do espírito. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, a gente não tinha condições de evoluir. Não dá condições de evoluir. É inviolável. Cada um tem seu livre-arbítrio, pode tomar a posição que quiser, indiferente. Cada um pode tomar suas decisões na tua vida, né?
Senão a lei divina não seria perfeita e Deus não existiria. Porque Ele nos dá este atributo para o nosso caminhar. Mas às vezes o meu caminhar não é bom. Bom, mas você que tomou a decisão. Não foi imposta na tua decisão. Deus está me prejudicando. Não, Deus não está te prejudicando. Vamos olhar aqui para trás o que aconteceu, qual foi a tua decisão, para que você está nessa situação. Então, esta questão do livre-arbítrio, que é um atributo básico de cada um de nós, é através do livre-arbítrio que nós evoluímos. Os animais não têm livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Os animais têm, na realidade, simplesmente aquelas questões, algumas noções rudimentares de inteligência. Mas ele faz assim, o cachorrinho faz assim, mas tudo é autônomo. Tudo é autônomo, é por frequência. O homem já não. O homem tem essa questão do livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que faz nós evoluirmos na nossa vida. Nós vamos ver que na infância, não tem um livre-arbítrio. A criança não tem livre-arbítrio. Muitas querem ter, mas a gente não pode deixar, porque não pode. Então, quer dizer, somos ainda dependentes, muito dependentes. Precisamos da orientação dos nossos pais, dos responsáveis, avós, amigos, enfim, pessoas que se preocupam com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. A criança dá informação. Muitas delas hoje vêm querendo impor. Mas aí cabe aquilo que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, uma energia educacional. A educação não é aquilo que a escola dá, dos livros, e sim a transformação de novos hábitos dentro da criança. Muitas delas vêm com hábitos enraizados por reencarnações que querem demonstrar ainda aquilo ali. Mas os pais que têm como missão, e onde foi Deus do pai, que tem como missão, a paternidade é uma questão missionária. Então, que tem a responsabilidade de se colocar numa posição de mudar o hábito da criança. Porque a criança não pode ter o livre-arbítrio. Não tem condições de ter livre-arbítrio. Agora, não conseguimos tomar decisões sozinhos. A criança não consegue. Precisamos muito cuidar da aquisição de valores, novos valores, que no futuro será importante para aquela criança, a decisão de seu livre-arbítrio. Na questão da educação, mudança desse hábito, na questão da saúde, da autoestima da criança, da disciplina, colocar limites. Hoje em dia, o limite da criança está sendo o telefone celular, um absurdo. Desculpe colocar, está sendo. Quando a criança pega, fica o joguinho, isso aí. Isso não é limite. Isso não é limite. O conselho tem que se dar. Então, quer dizer, o respeito que a criança tem que ter perante os mais velhos, perante a vida, perante a sociedade, perante o amiguinho, perante a confiança, e desenvolver nessa criança a questão caritativa, de humildade. Olha que trabalho que Deus faz. Parece que tudo isso vai andando no rodão, assim, a gente não percebe na nossa existência para quem teve filho, mas nós fizemos tudo isso dentro daquelas nossas condições ainda educacionais que a gente tinha condições de fazer. Mas nós fizemos tudo isso, tudo simultaneamente. A gente sabia que não podia. Lógico que alguns usaram chinelo, como meio de limite. Não tem problema. Fez parte do processo educacional da época. Hoje pede para não usar o chinelo, mas às vezes dá vontade. A gente tem uma geração mais antiga, dá vontade, A religião, a religação, seja ele qualquer que seja a religião, a religação com Deus, Então, todo este pacote que Deus nos dá para criar uma criança, faz parte de uma preparação para que essa criança tenha o quê? O livre-arbítrio na sua vida. Então, esse pacote de ensino que nós estamos cuidando de uma criança é para ela, quando chegar na puberdade, ter o seu livre-arbítrio. A partir daí. Então, quando vem na adolescência, o jovem pode entender e fazer as escolhas importantes, porque já teve essa criação, já teve toda essa base, para as suas vidas. Sabendo que essas escolhas, muitos deles sabem que essas escolhas têm um resultado bons e maus,
de acordo com o caminho que escolhem, não tenha dúvida. Muitos adentram por um caminho que é mau, mas sabem que aquilo ali vai fazer mal, porque tiveram a educação que aquilo ali vai fazer mal. Então, essa questão educacional do lar, numa criança, é muito importante para que, quando adolescente e adulto, ela toma realmente as suas decisões corretas. Eu sei que eu subi num pico de uma montanha para tirar uma selfie, eu tenho um risco de cair, mas eu subo. É uma decisão que eu tomei. E caio. Suicida. Porque eu sabia que poderia cair os riscos e fiz assim mesmo. Então, suicida. Indireto, mas é um suicida. Então, essas questões de decisões, né, são muito importantes porque é o nosso livre-arbítrio. Subir uma montanha lá no pico de um perigoso para tirar uma selfie, eu sei que é um perigo, mas eu quero ser o primeiro a tirar o selfie para mostrar na rede social e caio. Você, mais um que cometeu um suicídio. Então, essas questões do livre-arbítrio são importantes na nossa vida. Uma outra questão: quando nós chegamos como adulto, temos consciência do que é certo e errado. Aí sim a gente tem consciência mesmo. Passamos pela infância, tivemos aquela base toda, dentro das condições educacionais que cada lar teve condições de dar. Na adolescência tiveram educação, mas como adulto não tem desculpa. Como adulto, ele sabe que tem. Então, façamos aos outros o que gostaria que nós fizéssemos. A primeira questão a respeito do assunto, né? Então, nós adultos, que temos responsabilidade, as nossas decisões tiveram reflexo para nós nesta encarnação. Muitas decisões nossas talvez vão ser reflexo para a próxima encarnação. Mas Deus é bondade divina e vai nos dar sempre essa oportunidade para nós repararmos, né? No livro, além disso tudo, nós não ficamos inerentes aos reflexos ou na realidade, as influências espirituais. Nós não ficamos, né? Nós temos sempre o nosso anjo da guarda, mas também nós temos sempre aquele anjo que não é bem da guarda. Assim. Às vezes ele dá uma influenciação dentro dos nossos hábitos. O nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, aquele que Deus nos dá para guiar, ele não muda o nosso trajeto, ele não altera a nossa decisão, ele nos coloca o que é certo e errado às vezes. Então, os espíritos influem sobre o nosso pensamento e ações, está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, muito mais do que a gente pode estar imaginando. Então, depende de nós, do nosso livre-arbítrio, de aceitar ou não aceitar aquela influência. Depende de nós. Ah, mas aí ele mandou eu fazer isso, eu fiz. Olha só. Veio uma ideia que eu tinha que subir lá naquela montanha para tirar uma selfie. Mas você subiu. A decisão de subir foi sua. A ideia surgiu. Pode ser até que seja uma ideia por uma influência de uma entidade. Mas a ideia surgiu. Agora, a decisão final sempre é nossa. Não temos desculpa que foi o outro que me mandou fazer. Não culpe mais os espíritos, por favor. Eles simplesmente estão aí. Quem são os espíritos? Somos nós, sem o corpo. Somos como nós, com as mesmas dificuldades que nós temos. Então, se nós pensamos sempre em perigo, se nós somos aquele ser que sempre quer adrenalina no perigo, quem é que vai nos acompanhar? Aqueles espíritos que sempre querem adrenalina no corpo e vão cada vez mais nos influenciar a respeito disso. Cada vez mais. Essa semana eu estava lendo um homem, né, que bateu o recorde de velocidade por 380 quilômetros num carro, lá, num deserto. Lá. Aí ele construiu um carro que queria 450. O carro explodiu e ele está no mundo espiritual. É um risco. Então, é uma pessoa que está sempre querendo acima dos seus limites. E a companhia que vão estar com ele são espíritos que querem sempre acima dos seus limites. E as decisões são deles, a respeito desse assunto. Na questão 843, né, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos, visto que tem a liberdade de pensar, tem o de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós não somos robô. Hoje em dia está muito em voga
os robôs que limpam, os robôs que fervem café, já tem carro que dirige aí sem ninguém, né? E tem um tal de inteligência artificial. Essa inteligência artificial, né, um mecanismo que se cria, onde busca várias respostas simultaneamente, rapidamente, nisso daí, pode nos trazer algumas problemáticas a respeito das nossas decisões. Porque a inteligência artificial, ela não pensa. Ela busca um resultado que está nos arquivos da web, ou seja, nos arquivos que alguém colocou lá. Então, se alguém coloca uma informação errada, ela vai lá e busca aquela informação e passa. Cabe a nós analisarmos aquilo e tomarmos as decisões. Cuidado, porque está tendo muita coisa aí, por causa que a inteligência artificial nos traz de informações erradas em vários setores, né? Porque a informação na internet está errada, e ela busca essa informação e traz aquilo ali, que não é verdade. Então, essa inteligência artificial, esse programa de inteligência artificial que se tem criado e tem se colocado no mundo, pode interferir em nossa vida muito mais do que a gente possa estar imaginando. Não é desencarnado não, né? Está dentro do nome mesmo. Vai nos ajudar? E muito. Ganha tempo? E muito. Porque toda descoberta da humanidade, ela vem para o homem evoluir. Deus nos deixa isso para que nós possamos evoluir. Mas, por outro lado, nós temos os riscos, no qual Deus também nos dá a liberdade de pensar a respeito do assunto e tomar as nossas decisões. Então, essa liberdade que nós temos de pensar, nós também temos de agir. Nós não paramos de pensar. Vocês estão aqui, né? Todo mundo. Está todo mundo pensando. Se eu conseguisse ler o pensamento de vocês iam ver só que eu ia falar. Não, primeiro eu ia falar, mas nós não conseguimos. Mas está todo mundo pensando. Porque a gente não consegue. Nós não conseguimos parar o nosso pensamento. Então, qual é a diferença? Eu trouxe até a fatalidade, que não está no programa. Qual é a diferença entre livre-arbítrio, determinismo e fatalidade? O livre-arbítrio a gente já viu. E o determinismo. O que é determinismo? Muitas vezes a gente fala, isso foi determinado, tem que ser assim porque foi assim. Não é bem assim. Determinismo é uma corrente filosófica e científica, né? Essa corrente defende que todos os eventos, incluindo ações humanas, são causadas por eventos anteriores, ou seja, e portanto inevitáveis. Tudo que eu estou fazendo hoje é porque alguma coisa aconteceu antes e eu tinha que fazer isso hoje, é inevitável. Essa visão vai implicar que, dadas as condições iniciais, o futuro é predeterminado e não pode ser alterado. Isso é uma questão do determinismo, da questão filosófica e científica do determinismo. Por exemplo, eles dividem em vários tópicos. O determinismo físico, né? Determinismo físico, né? Leis físicas regem o comportamento humano. Então, diz que todas as leis físicas vão reger o comportamento humano. Lá do determinismo. Determinismo biológico, de código que determina a conduta humana. Então, todas as questões do DNA, você tem o DNA assim, então você vai fazer isso, sem o teu livre-arbítrio. Determinismo psicológico, personalidade e caráter de cada um humano, leva a homem a decidir daquela maneira. Esse é o determinismo. Então, você faz isso porque você tem esse caráter, por isso que todo mundo tem esse caráter, vai fazer isso. Olha só, né? Determinismo sociológico, ele determina que dentro das condições da sociedade, você vai fazer aquilo ali, de onde você está morando. Você não tem capacidade de sair daquilo ali, entendeu? Aí, uma mais ainda colocação sobre Deus, eu trouxe todas, né? Deus continua a governar o mundo, mesmo depois da sua criação, não concedendo liberdade ao ser humano. Essa é a questão filosófica do determinismo. Então, na realidade, não existe determinismo na nossa vida, porque nós podemos mudar. Não existe. O que vai existir na nossa vida? Se todo sofrimento e dor que causamos a outra pessoa fosse programado, não haveria responsabilidade nossa. Seria decorrente de um determinismo, que anularia o nosso livre-arbítrio. Eu fiz assim, porque foi determinado que eu tinha que fazer assim, né, no passado. Então eu posso cometer qualquer ato ilícito, porque isso é determinado. Então não existe determinismo. Não existe. Essa questão
de que nós colocamos sempre a questão da reencarnação, eu nasci para sofrer, não existe. Ninguém nasce para sofrer. É uma decisão sua. Tem algumas situações que eu tenho que passar, não tem jeito. Mas outras depende de como nós vamos passar a respeito dessa decisão. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que está completando, completou 160 anos no dia 1º de agosto, né? Ele faz uma análise na sua segunda parte do livro muito interessante. Ele pega vários espíritos que desencarnaram e começam a fazer pesquisa. E ele faz uma classificação interessante. A primeira classificação é espíritos felizes. Ele coloca que são espíritos que reencarnaram, cumpriram a sua missão, na sua profissão, na família, na sociedade e se dedicaram ao próximo. Não são espíritos evoluídos. Isso que é interessante nós entendermos na pesquisa de Kardec. Não são espíritos evoluídos de outra maneira, são espíritos do mesmo grau nosso evolutivo, mas que cumpriram as suas missões dentro da Terra. Então, quando desencarna, eles são felizes. Por que são felizes? Porque cumpriram. Não tomaram decisões erradas, não prejudicaram ninguém, se dedicaram ao próximo. Então, Kardec separa lá vários espíritos que desencarnaram nessas situações e contaram durante a história da sua vida. Está relatado aqui no livro O Céu e o Inferno. Depois ele classifica espíritos em condições medianas, né? Desencarnou, começou a pesquisar com alguns espíritos, e ele foi classificando aqueles espíritos como condições medianas. Eles são bons perante a lei da sociedade, não cometeram nenhum ato ilícito perante as leis humanas, mas trazem ainda o orgulho, a inveja, a ambição, muito envolvido nas questões da terra ainda, tal. Então eles, quando desencarnam, não estão nem felizes, nem para lá, nem para cá, entendeu? São nas condições medianas, ficam lá, né, pedindo para retornar à terra, para recumprir, ainda por causa do orgulho, tomar algumas decisões por causa daquele orgulho ainda enraizado dentro do seu ser. Aí Kardec vai e coloca sobre espíritos sofredores. Desencarnou, sofredor. Por que sofredor? Eles não são maus. Os sofredores do mundo espiritual, Kardec percebeu que eles não são maus, mas possuem uma encarnação de inútil. Passaram a encarnação, várias encarnações inúteis, de tal forma que adentraram pela boemia, adentraram nos valores materiais, na sexualidade, e cometeram alguns atos, na realidade, contra o seu corpo, na realidade, e não cumpriram aquilo que determinaram. Muitos deles se recompunham em várias encarnações, né, que estavam com a mesma problemática e eram sofredores, porque quando desencarna, a gente não tem os 5 sentidos, nós temos muito mais sentido, e aquilo vem tudo na nossa cabeça que nós fizemos. Aí, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Aí vem a realidade da vida, né? Aí Kardec trouxe alguns aqui, espíritos suicidas, e ele percebe que fugiram dos compromissos da reencarnação. São espíritos que vieram para tentar superar-se, mas não conseguiram. Espíritos que já foram suicidas em 2, 3, 4 encarnações, vieram com todas as condições para não cometer esse ato ilícito perante a lei de Deus e não conseguiram. Pelo seu livre-arbítrio. O suicídio é sempre pelo seu livre-arbítrio. Criaram situações e não suportaram. Então, as decisões tomadas, às vezes, do suicida, são questões intempestivas que tomam aquela decisão e fogem da realidade. E nessa fugida da realidade, eles cometem o suicídio. A que nos interessa conversar um pouco foi, na realidade, Kardec começa a pesquisar os espíritos que já estão encarnados. Bom, analisa todos os espíritos encarnados, fala também dos assassinos que se arrependeram, fala também dos assassinos que não se arrependeram, mas ele começa a olhar aqueles espíritos que reencarnam e têm o quê? Uma expiação terrestre muito grande. São os arrependidos, que passam resignação, mas têm que colocar em prova e expiar as suas faltas. São aqueles espíritos que estão cometendo atos ilícitos, passaram um período no mundo espiritual, se arrependeram, perdem aquela prova, reencarnam aquela prova
para poder passar. São as expiações terrestres, né? Por isso que a gente fala, Deus não é justo sobre o teu sofrimento. A gente esquece, nós somos espírito imortal, que nós temos que passar por ali. Então nós vamos ver, né, alguns casos, 2 casos. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, seja ele como desencarnado, seja como encarnado, hein, pessoal? Se a gente cometeu algum ato, vamos arrepender. Jesus falou, enquanto está a caminho, não esqueça, né, enquanto está a caminho. Então, o primeiro passo nosso é o arrependimento para a regeneração. Não basta por si só. Aí a gente tem que expiar, porque a gente tem que passar por uma prova para poder nos modificarmos. Porque se a gente não se modificar, a gente vai continuar cometendo o mesmo ato. Então a gente tem essa questão de expiação, é uma modificação que nós temos que processar dentro do nosso espírito. E depois que tudo isso fez isso, nós temos que reparar. O que é a reparação? É colocar a lei de Deus em benefício do próximo. A reparação nada mais é do que a convivência com os seres que nós, no passado, às vezes, cometemos algum ato ilícito de dedicação ao próximo. A reparação é colocar o Evangelho em prática. Isso é reparação. Isso aqui a gente pode fazer como encarnar ou na próxima encarnação. Todo mundo tem o livre-arbítrio de decidir o que quer fazer nesse instante. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta, né, e suas consequências, né? São os 3 passos. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Kardec nos coloca. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma doação. Teus pecados estão perdoados? Como? Se eu cometo atos ilícitos, como é que meus pecados estão perdoados? Então nós vamos ver em várias obras, né, principalmente Obreiros da Vida Eterna, aquele padre que começa, na realidade, comete muito atos ilícitos. Até, né, muito atos ilícitos. E na hora da sua morte, que levou um tiro, na hora da sua morte, veio o colega dele, padre, e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Aquilo adentra no seu psiquismo como se ele já fosse direto para Deus. Seu pecado, o padre, que tinha um certo poder na época, falou para ele que o pecado dele, todos os pecados dele já estavam perdoados, pronto, ele já é. Mas só que o psiquismo da pessoa desencarnada levou ele para as trevas, óbvio. E ele se questionava como Deus, meu pecado já está perdoado, por que eu estou aqui sofrendo? Por causa do psiquismo daquilo. Então, ninguém consegue perdoar o nosso pecado. Ninguém. Eles podem perdoar os nossos atos, mas a gente tem que reparar aquele ato depois. Tá certo? A brincadeira. Então, nós vamos ver que esse caso muito interessante de Joseph Maitri, né? Está no livro Céu e Inferno. Estava como encarnado. Ele nasceu numa família de classe média. Pais tinham uma indústria, deram boa educação para ele, que é certo? Um jovem, né? Tinha tudo, tinha recursos naquela época, tem recursos naquela época, né? Na França, a França estava vendo uma guerra, várias guerras, né? Então, quer dizer, ele tinha recursos, a indústria estava indo bem, mas só que o jovem com 20 anos perdeu a visão. Ficou cego. E ele não podia fazer nada, como cego naquela época, né? Não tinha como. Não tinha nem escola a respeito desse assunto. Aí ele ficou inútil para a sociedade, inútil para ele, obviamente. Com 40 anos ficou surdo, né? Mas, no caso, ficou surdo. Aí, desencarnou com 50 anos. Aceitou resignado aquela encarnação sem queixume. Aceitou resignado. Por quê? Joseph tinha cometido atos ilícitos, de suicídios e atos em outras encarnações. E ele foi preparado por um tempo muito grande para esta encarnação. Nasce uma família que tem recursos, que tem tudo, não é questão da sociedade, mas aí ele consegue superar. E ele dá uma mensagem muito interessante para a nossa reflexão, que ele diz assim, a reparação. Tendo já expiado, que lá foi uma expiação dele, porque ele passou uma vida inútil para a sociedade. Mas era necessário
para o seu espírito passar por aquilo ali. Tendo já expiado, ainda me faltava o quê? Reparar. A última encarnação, quer dizer, que ele está contando, só a minha aproveitou, porque ele, naquela situação de surdez, de cego, na realidade só ele aproveitou, só o espírito dele aproveitou, se reparou. Pelo que espero recomeçar brevemente a existência que me permite ser útil ao próximo. Aí passa a ser a reparação. Porque ele tinha cometido muito atos no passado, tinha prejudicado muitas pessoas, ele tinha que reparar isso junto às outras pessoas. E na lei de Deus, sempre nós renascemos no lugar daquelas outras pessoas junto para a gente reparar. A gente não gostaria, mas a gente tem que reparar. Mas tem que reparar. Certo? Tem que se dedicar. O reparar é se dedicar mais àquelas outras pessoas. O espírito deve ter liberdade, entendo? Para caminhar. Nós nascemos com nossa liberdade, sem imposições nenhuma na nossa vida, sem traços previamente, sem planos pré-estabelecidos que devam ser rigorosamente cumpridos. Por que isso? Eu nasci, eu faço um programa. Bom, eu tenho que casar. Então, ok, eu vou receber 2 filhos. Ok, fui lá, me preparei, mas a decisão de casar ou não é minha. Eu resolvo não casar. Pronto, tá bom. Resolvo não casar, não tem problema. Não existe nada contra isso, contra a lei de Deus. O que vai existir é o meu comportamento. Se eu não casar, é o meu comportamento perante o próximo. Tá bem. Eu posso não casar e seguir minha vida ao próximo, dedicar ao próximo, ser ao próximo, entendeu? Uma série de outras coisas que eu consigo me superar. Essa questão do pré-estabelecido, às vezes, fica para uma próxima. Se eu não casei e não resolvi, de repente se encontra com a outra, você é irmão, você é alguma outra coisa, e a gente vai caminhar junto de uma outra forma. Então não existe esse pré-determinismo a respeito desse assunto. É isso que a gente tem que entender, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ah, eu vou casar. Ah, você vai casar? Porque você está decidindo casar. Então, o teu livre-arbítrio está decidindo você casar. Porque você pode casar como não casar. Então, o teu livre-arbítrio está decidindo você ter filhos ou não ter filhos. Então, todos nós temos que entender que isso, na realidade, é uma dádiva divina que nós temos para a nossa vida. Não prejudica o espírito, não prejudica o espírito, desde que o comportamento dele seja voltado pelas leis de Deus. Óbvio. Entendeu? O que interessa, de uma certa forma, no nosso processo evolutivo é a nossa mudança. E a nossa mudança feita através do Evangelho de Jesus, que é de amor, que é de perdão, que é de dedicação. Então, na realidade, temos algumas exceções nessa questão, que são as reencarnações compulsórias. O que vem ser essas reencarnações compulsórias? Reencarnação compulsória, uma reencarnação não é um castigo. Deus não castiga ninguém, né? Mas sim uma oportunidade de aprendizado daquele espírito e crescimento para o espírito. É necessário aquilo ali, oferecida por Deus. Essa reencarnação ocorre quando o espírito, por suas ações ou escolhas, não alcança o progresso desejado e necessita de novas experiências para evoluir, mesmo que não seja sua escolha consciente. Nas reencarnações compulsórias, nem sempre tem uma escolha consciente. Nas nossas, que não são compulsórias, até tem um planejamento, né? Você vai seguir esse caminho, vai ser bom. Mas se você tomar a decisão do outro e continuar, né, no caminho do bem, também vai ser útil, né? Mas na reencarnação compulsória não tem isso. Então, quer dizer assim, a reencarnação compulsória, vista como uma expressão de amor divino necessário, proporciona ao espírito a chance de corrigir erros recorrentes e evoluir moralmente. É uma lei de causa e efeito, desafio como aprendizado, sem livre-arbítrio total, não é castigo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir na casa André Luiz, né, que eles têm um trabalho de
os espíritos que não têm nenhum contato com o mundo, que são muito deformados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então nós visitávamos lá com o Padre Luiz, são espíritos que estão, na realidade, numa situação de encarnação sem corpo, às vezes, sem braços, sem perna, entendeu? E sem relação com o mundo exterior. E a orientadora, na época, nos explicava, porque lá dentro da casa tem um centro espírita e eles têm essas informações. E alguns deles que ali estavam, na realidade, Deus assim o permitiu, porque eles estavam sofrendo tanto no mundo espiritual pelos outros espíritos, que Deus pegou e colocou ali como se fosse escondido dos outros. Vamos esconder isso que ele passa o período, para que o espírito possa se refazer. O corpo é deformado, mas o espírito não é deformado. Então, ele estava ali 30, 40 anos, para que o mundo espiritual tratasse do espírito, refazendo o seu perispírito numa condição melhor para uma encarnação realmente de expiação. Porque aquilo ali não passa nem ser uma expiação, aquilo é a lei da expiação, que a gente, para quem conhece, para quem já viu. Então, são essas situações todas necessárias para a reparação, são os desafios da vida, né? Nós vamos ver o caso de Charles, que na minha tradução está como idiota, né? Que é uma palavra que está na língua portuguesa, mas em outras situações é um transtorno. Hoje a gente fala em transtorno mental, né? Nessa última tradução aqui, ele colocou deficiente mental, né? Mas era uma colocação que se coloca. Era um jovem, né, que encarnado, né? Bem interessante essa comunicação. Uma faculdade intermediária é nula, estava lá, um jovem encarnado que não tinha nenhuma relação com o mundo exterior, nenhuma. E Kardec pede a São Luís se poderia, né, trazer aquele espírito que está encarnado para a reunião, para poder conversar com o espírito. E São Luís prepara todo, né, e traz uma noite o espírito daquele jovem, Charles, para poder dar comunicação no centro espírita lá de Paris, né? Os estudos espíritas de Paris. E ele vem dizendo, é muito longo, a gente só fez um resumo, que ele foi um jovem libertino no reinado de Henrique III. Essa comunicação foi de 1860, mais ou menos, né? E, na realidade, Henrique III, se for Henrique, tem dois Henrique III na história. Se for o Henrique III da França, é de 1570. Se for o Henrique III da Inglaterra, é de 1270. Então, na realidade, esse espírito está de 1570 até 1860, mais ou menos, no mundo espiritual. 300 anos. Por que aconteceu? Aí ele explica. Foi Deus que me impôs uma contingência. Deus encarcerou-me. Eu era um espírito leviano. Até no mundo espiritual ele continuava sendo leviano. Leviano por 300 anos. Chega um momento, reencarna. Não tem como. Ele não conta os fatos que aconteceram, ele só dá essas condições. Então essas reencarnações expiatórias, na realidade, ela tem um grande motivo para o espírito. 300 anos sendo leviano de que forma? Induzindo as pessoas a cometerem atos ilícitos, influenciando o outro, né? Uma série de outros fatos, como o espírito que ele praticava perante a sociedade. Aí chega um momento, relação expiatória. Então, nesse sentido, nós vamos ver que a nossa existência é planejada no plano espiritual antes da reencarnação. Vamos lá. O livre-arbítrio é uma prova. Se nós vamos cumprir ou não vamos cumprir. E dentro da nossa prova existencial, nós podemos aí, de uma certa forma, né, buscar os nossos caminhos conforme o nosso andando, a nossa idade de conhecimento. Às vezes a gente comete alguns deslizes de algumas decisões nossas, numa certa faixa de idade. Mas aí vem o aprendizado, vem a doutrina, o anjo da guarda nos encaminha para um caminho religioso, a gente tem uma notícia, uma informação, e a gente muda a nossa forma de ser. Isso é normal. Isso é normal. A gente se arrepende, a gente pede desculpa, né, não sabia o que estava fazendo, porque às vezes a gente toma algumas decisões e não sabe o que está fazendo.
Mas o livre-arbítrio é uma prova. Porque se a gente tivesse o determinismo da vida, deixa a vida me levar, como diz a música, né? Mas não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos fazer na nossa vida. Nós é que tomamos as decisões da nossa vida. Nós é que tomamos. Nós vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre a fatalidade. Emmanuel vem nos dizendo que o mapa desse livro, Nascer e Renascer, tem uma mensagem que chama Fatalidade e Livre-arbítrio. Porque muitas pessoas falam assim, uma fatalidade, tinha que acontecer isso, né? Aquilo aconteceu, tinha que acontecer. O mapa de regeneração volta conosco. Então, quando nós reencarnamos, tudo aquilo que nós damos para a nossa regeneração, ele vem conosco. Não fica no mundo espiritual, não. Consoante a responsabilidade por nós temos a nossa responsabilidade. Nós mesmos, assumidas do pretérito remoto e próximo. Então, nós sabemos no mundo espiritual o que nós precisamos para a nossa próxima encarnação. Nós sabemos, né? Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos da nossa própria obra facilita ou dificulta a nossa marcha. Ou a gente cumpre, como prova o livre-arbítrio, e a gente vai facilitando a nossa marcha, ou a gente cria mais dificuldades ainda na nossa marcha, dificulta mais pelas nossas decisões, redentora na estrada do mundo que oferece. Allan Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que as causas atuais, as causas das aflições são muito mais atuais do que anteriores de outras encarnações. Porque a gente reencarna com tendências, como criança, né? A gente tem toda a educação. Então, se a gente aceita aquilo, a gente muda o nosso hábito, vai ter um outro caminho. Mas se, mesmo quando criança a gente reluta, quando jovem a gente reluta, nós vamos ter muitas decisões que vamos cometer dificuldades no nosso processo evolutivo. Não tenha dúvida. Então, essas dificuldades somos nós que criamos pelas nossas próprias, digamos assim, as nossas decisões. Podemos facilitar ou podemos complicar. E nós vamos ver que a questão da fatalidade, no livro dos Espíritos, na questão 853, fatal mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Isso é fatal. Ninguém vai escapar. Se alguém pensa que vai escapar, não escapa. Vão morrer, todo mundo. Então, essa é fatal. Então, a gente reencarna com a fatalidade de morrer. Isso é fatal. Muitas pessoas, né, essa fatalidade desencarnam de várias formas, mas a fatalidade somente é para morrer. Só no instante da morte chega esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poder desfrutá-los. Então, os Espíritos vão falar que na nossa existência, a única coisa que é fatalidade é a morte. Mas acontece que o avião subiu e caiu. O circo em Niterói pegou fogo, matou N pessoas. Pelas obras de Francisco Cândido Xavier, as informações que nós temos, a espiritualidade reúne grupos de pessoas para determinados desastres, porque nós temos as nossas questões evolutivas pessoais, assim como também nós temos as nossas questões evolutivas pela sociedade. E às vezes nós temos que cumprir essas questões individuais, mas também nós temos que pagar perante a sociedade. Então o circo pegando fogo, que matou N pessoas, foi na realidade, uma junção de elementos que ali estavam, espíritos que tinham que desencarnar naquele conjunto. Porque eram espíritos da idade do começo do século, que ali gritavam, nos circos romanos, naquelas atrocidades todas cometidas. Então, era espírito necessário que precisava. Era espírito que passava dentro de uma determinada cidade e pegava ainda já o morto, e pendurava nos postes, nos pés, e tacava fogo. Era o espírito que participava desses eventos, tá certo? E que participaram no mundo espiritual de uma preparação para esse tipo de evento. Porque ninguém vem a esse tipo de evento um acaso, vem preparado para acontecer. Porque se arrependeu do que fez, já passaram
passaram pela expiação, agora falta reparação. E isso foi uma reparação. Então esse sofrimento, às vezes, final, que temos muito, é uma reparação de um ato. No próprio livro O Céu e o Inferno, tem um caso interessante. Era uma neta, que simpatizante da doutrina nascente da época, mas a avó dela, a mãe dela, sofria muito de dores desde os 7 anos de idade. Sofria. E ela, cada vez que ia no centro, na reunião, ela pedia a cura da mãe. Quem não pede a cura da mãe, né? E pedia a cura da mãe. Um dia veio o Espírito e falou assim: minha filha, eu não peço a cura mais da tua mãe. Peça para que ela tenha força de suportar essa encarnação. Vai doer todas as ajudas da senhora, né? Peça para ter força. Porque eu vou te dizer uma coisa: esse espírito, no passado, foi um médico. Mas um médico não de dedicação ao próximo, um médico de experiência do ser humano no próximo. Destruiu muitas almas pelas suas experiências. Deu remédios que não tinham efeitos nenhum. Já teve várias reencarnações expiatórias. Agora está tendo uma encarnação de reparação, que é a última dela, por ter cometido atos das 2 encarnações passadas. Então, às vezes, parte desses espíritos com dores. Depende de como a gente sente dor. Depende de como a gente entende a dor, né? Um grita de dor de dente, e o outro só põe a mão e fala: ai, estou com uma dor de dente. O outro faz um escândalo, porque a dor é uma questão relativa de cada um, né? A dor é uma questão relativa de cada um, né? Então, vamos terminando dizendo que a fatalidade não existe senão pela escolha feita pelo Espírito. Ao encarnar-se de sofrer esta ou aquela prova, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Eu tenho que morrer num acidente, isso é fatal. A morte é fatal, isso é uma reparação. Então, que é a própria consequência da posição que se encontra. Falo das provas de natureza física. Então, essas provas são físicas, né? Nesse último avião, um dos aviões que caíram lá, o senhor lá perdeu o avião. 2 dias depois morreu de um acidente de automóvel. Não tinha como, né? Perdeu com ele, os dois, tudo perdido. Mas 2 dias depois morreu de um acidente de automóvel. Então, essa questão física. Mas tem uma outra questão, a questão moral. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o Espírito concede o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. É sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele o ponto de subjugar-lhe a vontade. Então, o nosso anjo da guarda, quando a gente está cometendo um ato moral muito sério, ele pode até nos dar a dica: cuidado, hein? Mas ele não vai mudar o nosso ato de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é Deus que nos dá a tomar o nosso processo evolutivo. Então, nós vamos ver que, né, o destino, existe aquele do qual nós somos o próprio artífice. Podemos modificar o destino no dia a dia, né? Temos a nossa consciência para isso. Quando encarnado, o Espírito concede o seu livre-arbítrio. Pode desviar os rumos, pode abandonar, pode desviar do seu caminho. É livre. Na questão 859, que é muito interessante, o Kardec pergunta assim: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade do Espírito não pode evitar. Então, quer dizer, tem fatos que tem que acontecer e o Espírito não pode evitar. Aí o Espírito responde: sim, tu, quando em Espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não creias que tudo que ocorre esteja escrito. Não creia. Como se diz, um acontecimento é a consequência de uma coisa que fizesse como um ato de tua livre vontade. De tal sorte que, se não tivesse feito, o acontecimento não ocorreria. Ele dá até um exemplo lá: se queimas o dedo, né, isso não é nada, é o resultado da tua imprudência. Então, um dos fatos que acontece conosco é a imprudência nossa na nossa vida, não é um fato, né? As grandes dores, né, como daquela senhora que eu contei, são previstas por Deus, úteis a
tua depuração e a tua instrução, as grandes dores, né? Então, nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o passado, né? O futuro sempre vai depender do nosso presente. O que nós estamos vivendo hoje é questão do nosso passado dessa vida, devido aos passados. Agora, o que nós vamos viver não dá para voltar, mas o que nós vamos viver depois depende da nossa vida de hoje, depende do nosso livre-arbítrio de hoje. Quanto mais evoluirmos, moral e intelectualmente, mais teremos livre-arbítrio. E o evangelista Marcos nos coloca isso muito interessante, que nós devemos seguir sempre na nossa vida, né? Primeiro ele manda olhar. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que olhar. É parar sem raciocínio. Tem um ditado chinês que diz assim: nunca tome a sopa assim que chega, porque ela está quente, ela vai te queimar. E a gente às vezes responde no ato, chega a sopa, né? O problema a gente já sai dando tiro para todo lado. Né? Nunca tome a sopa ou o chá quando chega, porque está muito quente. Dá um tempo. É aquilo que o evangelista diz: olhai, observai, né? Vigiai. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, né? Vigiar os nossos atos. E se dá para decidir, decidimos. Se não dá para decidir, oramos. Orar sempre, porque nunca vamos saber quando vai chegar o tempo. Jesus. Muita paz a todos. Nós agradecemos por nos responder. Temos bastante coisa para refletir, né? Nosso livre-arbítrio é difícil. Como diz o Raul, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né, Simão? Então, vamos analisar isso tudo com a fé raciocinada. E pedir a nossa irmã Cidéia para fazer a nossa prece final, por favor. Depois eu vou dar uma vez. Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez nesta casa que nos abriga, que nos traz tantos ensinamentos. Que possamos, Mestre, ao retornar ao nosso lar, retornarmos mais agradecidos com o que aqui ouvimos, mais agradecidos pela sua doutrina. Rogamos, Senhor, Bezerra de Menezes, que possa atuar junto à sua equipe, em cada um, Senhor, levando aos hospitais, às casas de saúde, aos lares necessitados, a paz, a reforma íntima. Mestre querido, te agradecemos muito pela codificação da doutrina espírita. Te agradecemos muito e muito por esta casa que nos abriga, nos reconforta, nos traz mais alegria. Que possamos retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Que sua paz permaneça